Começamos esta edição indo direto a Brasília. A sessão da CPI da Covid terminou há pouco e foi uma das mais tensas até agora. Os senadores ouviram o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democratas. Os dois afirmam ter informado o presidente Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades no contrato da vacina indiana Covaxin. Repórter Fabiano Andrade acompanhou os depoimentos e vai conversar com a gente agora. Vamos começar com o seguinte: no finalzinho da sessão, ainda há pouco, surgiu uma informação importante. O deputado Luiz Miranda afirmou que Bolsonaro citou nominalmente o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ao ouvir as denúncias de irregularidades. Conta mais pra gente, boa noite. Boa noite para você também, Bocardi. Uma excelente noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Globo. Essa sessão terminou mesmo agora há pouco no Senado Federal. Foram um pouco mais de 8 horas de depoimento. E os próprios senadores reconheceram que nesses 2 meses de CPI, essa foi a reunião mais tensa até agora. O foco estava nas suspeitas de irregularidades no contrato entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa, que é a intermediária da vacina Covaxin. Nos primeiros minutos de depoimento, o deputado federal Luiz Miranda disse que, ao informar o presidente Bolsonaro sobre essa suspeita, Bolsonaro teria respondido que isso é coisa do... E o deputado não quis completar. Disse que se esqueceu de quem Bolsonaro falava. Os senadores pressionaram e depois de 7 horas, foi em resposta a uma pergunta da senadora Simone Tebet que Luiz Miranda entregou. Disse que o nome citado pelo presidente da República era do líder do governo e ex-ministro da Saúde, o deputado federal Ricardo Barros. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de insurgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, que foi uma promessa do presidente Atulino para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi Agradeço imensamente, Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo desse Covid? Depois da revelação de que Ricardo Barros era o deputado citado pelo presidente, Simone Tebet disse que o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado, deveria ser condecorado pelo serviço que prestou. E fez um balanço do governo Bolsonaro, dizendo que a CPI agora entra numa nova fase. Eu ia finalizar, senhor presidente, a minha fala dizendo que o irmão do deputado deveria ser condecorado pelo governo, ao invés de ser processado administrativamente, porque ele está impedindo e impediu o governo de cometer um crime, um pecado mortal, de assinar um dos contratos bilionários mais fraudulentos da história da República. Foi isso o que o senhor Luiz Ricardo Miranda acabou de fazer a favor do governo e a favor do país. Infelizmente, Vossa Senhoria, ao invés de ser condecorado e parabenizado, está sendo processado ou vai ser investigado por um governo que tinha uma promessa de campanha. O presidente Bolsonaro ganhou quase que no primeiro turno com quase 50% dos votos. E qual foi a bandeira de campanha do presidente da República? Foi a bandeira da ética. Nós estávamos acabando de sair de números superlativos de denúncias de combate de mensalão, de petrolão. E baseado nisso, surfando nessa onda, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou com uma maciça apoio da
população brasileira, dizendo que o seu governo seria diferente, que seria um governo a favor do combate à corrupção e que o seu governo teriam pessoas, gestores experientes, compromissados com a coisa pública. Pois bem, o que nós estamos vendo neste momento de lá para cá, não só na pandemia, mas em todas as áreas de relevância para a vida da população brasileira, simplesmente ou por questões puramente ideológicas ou por compromissos outros assumidos naquela velha barganha do presidencialismo de coalizão, do toma lá da cá, colocando pessoas que não são experientes nos postos chaves dos ministérios. Chegamos onde chegamos, senhor presidente. Acho que a pandemia juntou todos os pecados, senador Renan. Tentou imputar na população brasileira uma sensação falsa de segurança. Podem ir para a rua, tomem remédio ineficaz, não precisem usar máscara, não precisem usar álcool em gel, não precisem fazer distanciamento social, porque preocupados apenas com a economia, e eu também estou, vamos ver se todo mundo se contamina rapidamente. Isso já está provado, mais do que comprovado, nessa CPI. Agora nós entramos numa segunda fase, senador Renan. Uma fase que nós não esperávamos desse governo, que nós acreditávamos. Que é a fase de saber que também nesse governo há não só pessoas que estão com fortes indícios de comprovação de crimes contra a administração pública, crimes no plural. O que os irmãos Miranda estão falando é que chegaram à autoridade máxima desse país e disseram a ela, tem fortes, gravíssimos indícios de corrupção. Ao invés de se buscar investigar, se colocou tudo para debaixo do tapete. Agora que está se falando que vai se levar aos órgãos de fiscalização e controle. O que é isso? Se não crime de prevaricação. Então, o que nós estamos vendo hoje é um renascer da CPI sobre uma nova ótica. O relator, senador Renan Calheiros, cumprimentou Simone Tebet pela pergunta e lembrou que Ricardo Barros é o autor de uma emenda à medida provisória que trata da importação de vacinas. A emenda de Ricardo Barros abriu caminho para que o Brasil importasse vacinas autorizadas pela Autoridade Sanitária da Índia, que é o país onde é fabricada a Covaxin. E eu queria aproveitar este momento para cumprimentá-la mais uma vez e para dizer que o nome citado pelo deputado Luiz Miranda é o mesmo nome que apresentou na Câmara dos Deputados uma emenda para incluir a vacina indiana. Incluída na lei, que autorizou a aquisição da vacina indiana sem autorização da Anvisa. No final da sessão, os senadores que comandam a CPI disseram que é muito grave a denúncia de que o líder do governo na Câmara possa estar envolvido com as irregularidades no contrato da Covaxin. A gravidade está em o presidente da República ter dito ao deputado o nome da pessoa que estava por trás disso e não ter tido nem tomado nenhuma providência. A gravidade é muito maior do que vocês estão imaginando. Essa pessoa que é citada pelo presidente é líder do governo dele na Câmara. E nos estranha ele ter falado até aqueles impropérios e não ter tomado nenhuma providência. O senador Alessandro Vieira disse que vai apresentar um requerimento convocando Ricardo Barros para prestar depoimento à CPI. O deputado Ricardo Barros se manifestou numa rede social, disse que não participou de nenhuma negociação em relação à compra da vacina Covaxin e afirmou que não é o parlamentar citado por Bolsonaro. Bocardi. Os senadores governistas tentaram, não deixar os irmãos Miranda falar, isso mais no início da sessão, acabou não dando muito certo, porque, enfim, saiu tudo isso que a gente acabou de ver aí. Foi um clima bem pesado, com muita discussão mais cedo, inclusive. Muito pesado o clima, Bocardi. Os senadores governistas, desde o começo, fizeram várias interrupções e aí o clima foi esquentando. Um dos embates na sessão se deu porque o senador governista Marcos Rogério disse que não havia irregularidade alguma no que os irmãos Miranda trouxeram para a CPI, já que a empresa reconheceu ter errado os documentos e teria corrigido o problema pouco tempo depois. O presidente foi informado no sábado, presidente. Não, o que o senhor está dizendo, só para colaborar, é que foi corrigido dia 23, correto? Exato. Correto, ok. Foi corrigido dia 23, exato. Só que a pressão
queriam que ele assinasse era da invoice errada. Eu pergunto ao senhor Luiz Ricardo. Quando foi corrigido, Não existe por uma coincidência, Luiz Ricardo, com a invoice com data do dia 19, um dia antes de ir no presidente da Luiz República, Ricardo. para parecer que quando fomos no presidente da República, nós já estava tudo certo, mas o e-mail que trouxe, ainda bem que você foi honesto, foi dia 23 de março. Tentando ludibriar um processo legal que queriam, porque queriam que fosse pago à vista, um produto que até hoje não consegue entrar no Brasil. Senhor presidente. O contrato não prevê. Senhor presidente. E se o Mas tem senhor que segurar presidente a não data. tivesse segurado, Senhor presidente. tinha pago 45 milhões de Olha dólares. isso, presidente. Ô, senhor presidente. Senhor presidente. O que eu vejo... Não previa pagamento à vista. Mas a invoice liberaria. A invoice estava errada. A invoice é feita por... Agora é errado, eu poderia ser considerado um fraude. Ninguém poderia formalizar uma invoice desrespeitando o contrato. Tranquiliza, senador Fernando. Absurdo. Mas estava no documento do senador Fernando. A sessão foi interrompida, mas a paz não foi restaurada no intervalo, muito pelo contrário. O senador Marcos Duval chegou a dar um empurrão no deputado Luiz Miranda. Na volta da sessão, Duval quis exibir uma reportagem mostrando problemas que Luiz Miranda tem com a polícia e a justiça. Os senadores não permitiram a exibição do vídeo. Luiz Miranda era da base de apoio a Bolsonaro e é investigado por estelionato aqui no Distrito Federal, segundo a Polícia Civil. Bocardi. Obrigado, Fabiano. Uma boa noite.